Olá pessoal, muitas vulnerabilidades HTTP estão associadas a falhas criptográficas ou até mesmo ausência de criptografia, né? Então nesse vídeo nós vamos ver como é possível capturar uma senha de autenticação básica do HTTP apenas com o uso de um sniffer, interceptando o tráfego HTTP. Então vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro no cenário que a gente tem aqui. Aqui em cima eu tenho um servidor Windows que ele vai fazer apenas a função de cliente. Eu vou fazer a requisição HTTP passando o usuário e senha através da linha de comando. E aqui abaixo eu tenho um servidor Linux com web server instalado e nele contém um site que irá receber essa requisição. E nele eu vou interceptar os dados do tráfego HTTP e a partir daí a gente vai fazer essa captura. E vamos ver como é que é possível pegar essa senha, né? Então vamos lá, deixa eu preparar ele aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Tá, aqui eu já vou deixar preparada a requisição, o lado do cliente. Isso aqui poderia ser feito também com o navegador, tá? Lá onde a gente tem um formulário de login e senha e submeter, é a mesma coisa. Criar um nome para esse usuário aqui, pode ser qualquer coisa. Aí eu coloco 2 pontos e a senha, que é assim que a chamada, que a requisição HTTP vai ser construída, né? E o servidor. Eu deixei o vindo na porta 8080, mas se fosse a padrão não precisaria nem colocar a porta. Vou deixar montada a requisição. E aqui no servidor, então, eu vou interceptar esses dados com o sniffer, eu vou usar o TCP dump. Aqui eu vou colocar o parâmetro A, que ele vai me trazer os dados, os pacotes capturados no formato ASCII, que é muito útil quando a gente contém dados legíveis nos pacotes, como solicitações HTTP, que é o nosso caso aqui. Vou colocar um S0, que é para ele definir o tamanho instantâneo o maior possível, para capturar todo o pacote. E vou colocar também mais detalhes, com 2 Vs. Aqui já está montado o filtro, mas como eu quero que já jogue na tela a informação, eu vou filtrar um pouquinho melhor, porque o HTTP geralmente pode trazer muita coisa nos logs, né? Então eu vou filtrar a porta também. Facilita um pouco mais a nossa visualização. Aqui está montado o filtro. Eu vou colocar um grep também, para que você veja qual a linha que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar por essa linha aqui, ó. Authorization Basic. Então aqui está montado o filtro. Poderia também salvar para um arquivo ou filtrar todo e depois ler. Detalhe, isso aí não importa agora. O importante é que a gente vai procurar por esse aqui, que é o cabeçalho de autenticação que está passando a string contendo o usuário e senha. Eu vou dar um Enter, ele já começa a ouvir. E aqui então eu vou vir no Windows e vou fazer essa chamada, que poderia ser feita a partir do navegador, tá? É a mesma coisa. Vamos lá, ó. Enter. Vamos ver se ele pegou. Ó, pegou ali, já posso cancelar aqui, ó. Posso cancelar meu filtro. Poderia ficar filtrando, filtrar mais dados, mas para esse laboratório, o importante é apenas isso. Então tá aqui, ó, ele já mandou a string do authorization, a string da autenticação básica. A gente olha aqui e pensa, ó, mas está criptografado, não tem esses dados. Mas não, na verdade a autenticação básica do HTTP, ele não faz criptografia. Ele apenas faz uma codificação para a base 64. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa string aqui e vamos decodificá-la. Deixa eu só copiar a string. E a partir daqui eu vou apenas decodificá-la. Posso colocar assim, ó. Colo. Coloco um pipe, base 64, decodificar. Enter. Está aqui, ó, capturado, ó. A senha que a gente colocou e o usuário, o mesmo que a gente colocou aqui, ó. Então tá aqui, é um processo bastante simples, né? Exatamente porque é uma criptografia fraca, ou melhor, mal implementada, que assim ela permite que o invasor decifre os dados transmitidos. Ele pode simplesmente expor essas informações, ou então, como ela não contém nenhum mecanismo de proteção contra ataques de repetição, o invasor pode interceptar esses dados e reutilizá-los em uma solicitação autenticada, como em ataques man in the middle, né? Mas é isso aqui, eu queria mostrar essa forma simples, como é a autenticação básica da HTTP, e deixar sempre aquela sugestão: use criptografia. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço.